Olá, tudo bem? Será que nós podemos mudar o nosso destino? Eu publiquei um vídeo recentemente que se chama Quando Nascemos, Nosso Destino Já Está Esboçado. Algumas pessoas interpretaram de forma equivocada, ou pelo menos exagerada, e entenderam que eu tenha negado o livre-arbítrio. Eu tratei do livre-arbítrio nos primeiros vídeos de retorno a esse canal, justamente para evitar esse tipo de confusão. Eu não nego o livre-arbítrio. Eu apenas demonstro que nós sofremos, desde a nossa concepção, sofremos uma programação tão complexa que deixa o espaço para o livre-arbítrio muito pequeno, muito limitado. E esse vídeo rendeu comentários muito interessantes, embora boa parte deles em um tom um tanto pessimista. A Sandra fez o seguinte comentário: concordo com você em tudo que disse e penso que somos produtos do meio em nossa maior parte, se não tudo. Essa é uma questão que sempre me incomodou. Porém, será que temos como realmente mudar essa realidade? Sair dessa caixinha de programação existencial? Ou talvez somente o que conseguimos é criar uma narrativa mais positiva dentro de uma realidade tão bem urdida em sua construção? E se temos essa capacidade de mudar os rumos desse destino esboçado, será que essa habilidade também não vem junto da programação que recebemos desde o nascimento? Como é que ela diz aqui? Somos produtos do meio em nossa maior parte, se não tudo. Não podemos esquecer os fatores genéticos, né? Não há um consenso na comunidade científica sobre se a inteligência é herdada geneticamente ou não, embora haja muitos indícios de que sim. Assim como os componentes psicológicos, né? Eu acho que sim, mas eu considero que ainda é cedo para bater o martelo, porque nós podemos encontrar artigos científicos com opiniões bem diferentes a respeito, com posicionamentos, né? Conclusões diferentes. De qualquer forma, há pessoas fisicamente mais fortes, mais sadias, mais resistentes. Sabemos que há predisposições genéticas para transtornos mentais, por exemplo. E não podemos desconsiderar a beleza física. Pessoas muito bonitas encontram mais facilidades na vida. Vamos deixar a hipocrisia de lado, né? Claro que não adianta apenas a beleza física. E em alguns casos até adianta assim. Mas que ajuda, ajuda. Homens bonitos, com semblante naturalmente agradável, um sorriso privilegiado, né? Aquele sorriso cheio de dentes parelhos, né? Já conquistam a simpatia das pessoas de imediato. Isso facilita muito. Uma mulher muito bonita raramente vai ouvir um não por parte de um homem. Aqui um exemplo dos mais banais. Imagina eu com 1,85 m de altura, né, na beira de uma estrada com pneu furado. É claro que eu vou trocar, né? Mas se eu não soubesse trocar, tu acha que alguém ia trocar para mim? Imagina. Ela vai te enxergar, o marmanjo. Uma mulher bonita para o carro na estrada e os gaviões já estão tudo em cima, né? Cheios de solicitude, prestatividade e boa vontade. Uma mulher bonita vai poder escolher suas companhias e seus relacionamentos com muita facilidade. Além disso, uma criança, né, quando é criança ainda, quando ela percebe que ela é muito bonita, que recebe muitos elogios, percebe que os outros não recebem tantos elogios quanto ela, né? Uma criança que se destaca das outras por sua beleza, quase sempre já cresce mais segura de si, o que é um facilitador muito considerável para a vida. Sei que pode haver exceções, mas a regra é isso. Será que temos como realmente mudar essa realidade?
Sair dessa caixinha de programação existencial, ou talvez somente que conseguimos é criar uma narrativa mais positiva dentro de uma realidade tão bem urdida em sua programação, não em sua construção. Se conseguirmos criar uma narrativa mais positiva, já será uma grande coisa, uma grande façanha. Porque o que importa, em última análise, é como nos sentimos. Eu lembro sempre do fato de que há pessoas bem-nascidas, bonitas, saudáveis, com uma considerável vida acadêmica, bem posicionadas financeiramente e que são infelizes. E há pessoas pobres, de famílias desestruturadas, que não se destacam pela beleza, com pouca instrução formal e que vivem rindo e achando graça de tudo. Ou seja, em última análise, sentem-se melhor do que as outras que eu citei. Será que temos como realmente mudar essa realidade? Sair dessa caixinha de programação existencial? Esse é o tipo de questão que não tem uma resposta única, né? Cada caso é um caso. É possível que haja pessoas que realmente não têm como mudar. Triste dizer isso, mas pela soma de fatores que formaram a sua programação mental, elas não têm um espaço muito amplo em que se movimentar, né? Fica aquele negócio ali, não consegue ultrapassar a barreira. Cada um de nós tem seus limites de movimentação, para cima e para baixo. Há pessoas que podem cair tanto a ponto de se tornarem mendigas, dependentes químicas, moradoras de rua ou coisa bem pior. No extremo oposto, há pessoas que podem obter grandes conquistas nas mais diversas áreas. Ou seja, há diferentes limites individuais, né, nas pessoas, para cima e para baixo. A maior parte fica em níveis intermediários, né? Acontece que não há como ter certeza de nossos limites a não ser por meio da experimentação. Alguns casos são mais evidentes. Há pessoas jovens que nós conhecemos e percebemos imediatamente que elas jamais vão conquistar objetivos desejados pela maioria, né? Como um curso superior bastante reconhecido, uma atividade profissional rentável, uma boa casa, um bom casamento. E há pessoas jovens, pelo contrário, em que percebemos imediatamente que elas vão longe, que vão conquistar seus objetivos, vão formar novos objetivos depois de conquistar os primeiros e obterão sucesso na maior parte das coisas que fizerem. Eu acho muito importante entender essa questão dos limites, né? Como é que se formam esses limites? A soma de todas as influências genéticas e principalmente ambientais, né? As influências do meio, do ambiente em que crescemos, vivemos. Então, a soma das influências genéticas e ambientais que sofremos ao longo da vida vai determinar uma faixa de espaço em que se movimentar. A grande massa tem um espaço mediano, né? Se muitas coisas não derem certo, ficarão por baixo, mas não cairão a ponto de se tornarem um peso para a sociedade. Se muitas coisas derem certo, terão um pouco mais de conforto, mais poder aquisitivo, uma vida familiar mais estável, mas não passarão disso. Todos temos nossos limites. Eu jamais seria mendigo ou morador de rua por muito tempo. Se tudo desse errado e eu parasse na rua, eu iria me oferecer para lavar uma calçada, para lavar as mesas e cadeiras de um bar ou restaurante em troca de um prato de comida. Eu iria pedir livros para os moradores mais próximos. Então, em pouco tempo, alguém iria me oferecer um canto para ficar ou um subemprego qualquer. Por outro lado, eu jamais seria um grande líder, por exemplo, pois eu não gosto de hierarquia. E esse não gostar
é uma programação muito profunda e ramificada. Quer dizer, tem vários fatores, né, que determinam esse não gostar. E se temos essa capacidade de mudar os rumos desse destino esboçado, né, ela pergunta, se temos a capacidade de mudar os rumos desse destino esboçado, será que essa habilidade também não vem junto da programação que recebemos desde o nascimento? Sim, é exatamente a isso que eu me refiro quando falo dos nossos limites. Temos um destino esboçado. Esboçado, não traçado ou escrito, né? O que é um esboço? O esboço é o conjunto dos traços iniciais, às vezes provisórios, de um desenho ou de uma obra de arte. Então, olhando o esboço, nós podemos ver que ele sugere aquilo que ele sugere para a nossa vida, né? Nós podemos ver os traços principais, os traços fundamentais da nossa vida, mas ele não é definitivo. A Sandra pergunta se a habilidade para mudar o rumo do destino esboçado já não vem junto da programação que recebemos. Sim, claro que sim. Cada um de nós é um programa. Pense num programa simples, como um desses jogos de computador. O jogo de computador é um programa. Ele foi programado por alguém. Então, quem programou esse jogo previu muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades foram previstas. E dependendo da complexidade do jogo, as possibilidades podem ser virtualmente infinitas. As possibilidades de erro. Existem milhões de caminhos diferentes que você pode tomar no jogo que vão fazer você morrer, né? Perder o jogo. Para ganhar, ou pelo menos para sobreviver no jogo, para passar de fase, são poucos caminhos. E tudo já previamente traçado. Quando foi feito o programa, esses caminhos já foram traçados. São caminhos previamente traçados, dependendo de poucas combinações de jogadas diferentes. A habilidade ou a possibilidade para mudar o rumo do destino esboçado faz parte, sim, da nossa programação. Eu devo lembrar você que eu não jogo games, né? Pensadores não têm tempo para essas coisas. Só que eu conheço, assim, uns joguinhos muito bagaceiros, né? Tinha ali nos anos 90, início dos anos 2000, nem sei como é que chama, que eu jogava com meus filhos quando eu tinha menos de 30 anos. Eu lembro que tinha que matar umas mosquinhas, assim, tinha umas mosquinhas do mal, assim, né? Umas naves que apareciam do nada. Se nesse jogo eu tomasse uma decisão errada, de não acabar com uma dessas naves que surgiam do nada, por exemplo, era certo que eu ia perder em seguida, pois ela voltava por baixo, né? Fazia uma voltinha ali, voltava por baixo, e era impossível escapar. Assim é a nossa programação. Há momentos cruciais na vida, né, que podem ser comparados a esse negócio da nave ali. Há momentos cruciais na vida, momentos da vida em que tomamos decisões importantes. Dependendo da decisão que tomamos, estaremos aptos a seguir em frente e passar de fase, ou estaremos condenados a perder logo em seguida. Um casamento, uma amizade, um ambiente que passamos a frequentar, uma carreira, enfim. Eu estou fazendo uma analogia, mas é isso mesmo que acontece. Se pudéssemos acompanhar a vida de alguém, desde a sua concepção até a idade adulta, lembrei agora do filme Show de Truman, né, com Jim Carrey. Se nós pudéssemos acompanhar a vida de alguém desde a sua concepção até a vida adulta, registrando todas as influências que essa pessoa sofreu e como ela assimilou essas influências, veríamos que se trata efetivamente de uma programação. O André Deísta fez o seguinte comentário: segundo minhas convicções, nada de livre-arbítrio ou coisa do tipo. Vejo da seguinte forma: o universo é energia em movimento. Somos energia também. Somos parte do todo. Essa energia constrói ou destrói. O que faz a diferença em nossas vidas
é o nosso estado de espírito, são as pessoas que nos cercam, principalmente nossa família, nossos amigos, trabalhar fazendo o que você gosta, etc. Não depende apenas de nós, mas principalmente das pessoas, da energia que nos cerca. Um exemplo: observe um jogador de futebol profissional. Se ele está de bem com a vida, ele fará uma grande partida. Mas se estiver com raiva, preocupado, etc., tudo dará errado para ele. E não é só no futebol, até em jogo de cartas já observei isso. É assim para tudo. Essa é a diferença entre sorte e azar. Você atrai as coisas de acordo com sua energia e da energia das pessoas que te cercam. O problema é que não é fácil ter essa receita completa. Eu retomei esse canal falando sobre livre-arbítrio justamente por isso. No final das contas, o nosso livre-arbítrio só serve efetivamente para a escolha de como queremos nos sentir. Todas as nossas decisões são baseadas nos dados arquivados em nossa mente. Logo, mesmo que nossa consciência se perceba como a tomadora da decisão, na verdade a consciência só toma conhecimento da decisão depois que a decisão já foi tomada. São as decisões não deliberadas de que eu tratei no vídeo sobre o experimento de Leibniz. Temos condições de escolher como queremos nos sentir. Condições de escolher. Mas a simples escolha não quer dizer que conseguiremos colocar isso em prática sem algum esforço. Mas, enfim, podemos escolher como queremos nos sentir intimamente. Se eu quero me sentir mais alegre, mesmo que eu não consiga mudar a minha vida em termos práticos, eu posso fazer pequenos esforços no sentido de sintonizar com a alegria. E isso pode começar com coisas práticas. Eu vou assistir comédias, vou assistir vídeos que tenham um componente de humor, vou conversar com pessoas bem-humoradas, posso até forçar algum sorriso para me acostumar ou reacostumar a sorrir. Enfim, isso é perfeitamente possível. O que faz a diferença em nossas vidas é o nosso estado de espírito. São as pessoas que nos cercam, principalmente nossa família, nossos amigos, trabalhar fazendo o que você gosta, etc. Não depende apenas de nós, mas principalmente das pessoas, da energia que nos cerca. É o que diz o André Deista. É verdade, é inegável que nós somos muito influenciados pelos ambientes em que vivemos e pelas pessoas com quem nós convivemos. Eu sempre faço questão de ressaltar isso. Mas esse sentir-se bem é, em grande medida, uma escolha. É o que o André chama de estado de espírito. Se convivemos com pessoas interessantes, é esperado que nós nos sintamos bem, que a gente se sinta bem. Mas, eventualmente, podemos nos sentir mal, mesmo em meio a pessoas alegres e queridas. E o contrário também é verdade. É possível, embora um pouco difícil, mas é possível se sentir intimamente bem, mesmo em meio a pessoas azedas. E é aí que entra a nossa vontade. Só cabe falar em livre-arbítrio quando a escolha ou decisão partir efetivamente da vontade. Eu já tive a experiência de começar a trabalhar num ambiente em que havia disputa e animosidade entre colegas. E em pouco tempo eu apaziguei o ambiente e os colegas se tornaram amigos. Mas nós sabemos casos, todos nós conhecemos casos de pessoas que são amadas,
né? Pessoas que convivem com outras pessoas alegres e que mesmo assim acabam ficando deprimidas. Observe um jogador de futebol profissional. Se ele está bem com a vida, ele fará uma grande partida. Mas se estiver com raiva, preocupado, etc., tudo dará errado para ele. Eu sempre observo isso. Quase sempre, eu só assisto o jogo do Grêmio e mesmo assim não assisto todos, né? Quase sempre, de vez em quando eu seco o Inter, mas para secar eles têm que estar bem, né? Quase sempre quando o jogador vai bater o pênalti, eu já sei se ele vai errar ou acertar só olhando para a cara dele. Isso é fato. Mas para isso, né, para manter esse estado de espírito positivo, é preciso esforço. É preciso estar atento, estar presente, estar consciente, e é preciso esforço. E é essa a única função inegável do livre-arbítrio. Porque em outras questões ele pode ser negado, né? É possível que todas as nossas decisões práticas sejam tomadas a partir dos dados que já temos em nossa programação, ou seja, nossas decisões presentes se baseiam no passado. Mas o nosso estado de espírito, a maneira como nos sentimos intimamente, compete a nós mesmos decidir. E uma vez decidido, compete a nós o esforço para conquistar e, depois de conquistado, manter o estado desejado. Nesse vídeo a que eu me referi agora há pouco, quando nascemos, nosso destino já está esboçado, eu vi alguns comentários metendo o pau na autoajuda. Autoajudar-se, ou seja, ajudar a si mesmo, é o procedimento mais nobre que um ser humano pode praticar na face da Terra. Ajudar a si mesmo é uma atitude nobre porque afirmamos nossa autonomia e nossa autossuficiência. Né? Nós sabemos que ninguém é totalmente autossuficiente, não tem como. Todos nós precisamos, em maior ou menor medida, uns dos outros, mas quanto mais nós conseguirmos nos bastar a nós mesmos, melhor. Infelizmente, no esforço de convencer as pessoas, os mentores de autoajuda exageram um pouco nos efeitos das técnicas que propagam. E eu nem acho, no primeiro momento, que alguém faça isso com o intuito de enganar os outros. A primeira técnica para fazer acreditar é transmitir convicção. E isso eles fazem muito bem. O problema que eu vejo é quando a autoajuda é propagada como um meio para alcançar bens materiais. Nada contra os bens materiais, pelo contrário. Mas acho que bens materiais são consequência de estados de espírito. Isso é uma conversa longa e não é para agora. Por agora eu apenas desejo a você muita força e paz para você.